Quantos já estão com o coração semi-cheio aí? Digam amém. Aleluia. Agora vai topar, viu? Nós pedimos que Deus, pela sua graça, ilumine os olhos do nosso entendimento e que o ministério do Santo Espírito se faça presente no dia de hoje, para que mostre para nós as verdades e as riquezas, os tesouros escondidos da palavra. Hoje nós continuaremos a série novamente, em que nós iremos alinhar o nosso coração para o novo ano. Se você não alinha o seu coração para o novo ano, você é um grande candidato para transformar bênçãos em maldições. Porque se o seu coração não está alinhado com o coração de Deus, você pega as bênçãos que Deus te dá e transforma essas bênçãos em ídolos. As boas dádivas da mão de Deus transformadas em ídolos. Talvez poucas tragédias sejam maiores do que essa, ou talvez nenhuma outra tragédia seja maior do que essa. No entanto, nós queremos ter uma nova mente. Esse é o tema da série do mês de janeiro. Em fevereiro nós iremos colocar a mão na massa. Nós iremos começar com uma série em fevereiro chamada Fé Pública, em que nós iremos aprender o que a Bíblia fala sobre como nós devemos viver a nossa fé em um contexto da nossa cidade, ou da nossa vizinhança, no nosso trabalho e nas dinâmicas da nossa vida. No entanto, nós precisamos primeiramente alinhar o nosso coração. A frase que eu começo no dia de hoje é: na vida cristã, batalhas intensas são prenúncio de vitórias imensas. Na vida cristã, batalhas intensas são prenúncio de vitórias imensas. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque na vida cristã não existe um dia de chatice. A vida cristã pode ser tudo, menos uma vida monótona. Existe algo muito peculiar na vida cristã, que é o fato de que o povo de Deus, ao mesmo tempo que é o povo mais feliz do mundo, é também, ao mesmo tempo, o povo mais quebrantado do mundo. Quantos de vocês, crentes, já tiveram experiências no dia a dia de crente de vocês, de que você sabe que alguma coisa está errada, e você sente isso no seu espírito, mas você não sabe explicar o que é. Você simplesmente acorda com aquele negócio no teu coração. E muitas vezes você que é crente também já experimentou aquela situação em que as coisas estão terríveis, as situações externas estão extremamente desafiadoras, o dinheiro muitas vezes está curto, os inimigos estão ameaçando, mas ao mesmo tempo, dentro do seu coração, você está em paz. O povo de Deus é um povo que não vive uma vida monótona. A vida cristã pode ser tudo menos monótona, porque existe algo muito peculiar na vida cristã, que ao mesmo tempo em que nós estamos tendo vitórias, nós estamos tendo batalhas. Quantos aqui, eu quero que você levante sua mão, porque isso aqui não é para expor ninguém, mas quantos aqui, nesse auditório, neste exato momento, estão experimentando vitórias e batalhas ao mesmo tempo? Levantem a mão. Essa é a nossa vida. E ao mesmo tempo que nós somos o povo mais feliz do mundo, porque nós temos uma esperança inabalável, a nossa esperança é uma viva esperança, porque segundo 1 Coríntios capítulo 15, Jesus ressuscitou dos mortos, e se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo vai dar certo. Ao mesmo tempo que nós somos o povo mais feliz e esperançoso do mundo, também somos o povo mais quebrantado do mundo. E vivemos essa dicotomia, essa dualidade na nossa experiência cristã. Como vocês mesmos atestaram, muitos de vocês estão vivendo grandes vitórias e grandes batalhas ao mesmo tempo.
E quando Deus começa a mover o coração de homens e mulheres de Deus, Satanás começa a se opor. Quantos de vocês já pensaram que estão vivendo uma montanha-russa na vida de vocês, né? Talvez você tenha esse testemunho. Pastor, talvez eu poderia ser um pouco mais constante na minha vida espiritual. Às vezes você está pegando fogo por Deus, né? Você quer evangelizar, você quer ler a Bíblia, você quer aprender mais de Deus, e imediatamente após essa temporada em que está tudo muito vivo dentro de você, você esfria. Ou então, você recebe uma bênção de Deus, e imediatamente após você receber essa bênção, uma coisa muito ruim acontece. E depois que essa coisa ruim acontece, uma coisa maravilhosa acontece depois. Muitos de vocês poderiam dizer que isso é uma montanha-russa, onde coisas muito boas acontecem e imediatamente depois coisas terríveis acontecem. Mas o que muitos chamam de montanha-russa, e talvez você esteja chamando isso de montanha-russa hoje, a Bíblia chama de viver em lugares altos com Deus. Pois toda a bênção que você pode experimentar na sua caminhada cristã, sempre, preste atenção nisso, toda a bênção que você vai experimentar na tua vida cristã sempre vai estar rodeada por uma batalha espiritual contra as trevas. Sempre, 100% das vezes. Então eu vou ler 2 versículos, 2 trechos, antes do texto principal. O apóstolo Paulo, ele vai confirmar isso em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Paulo então continua: pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Outro versículo que vai começar a introduzir essa ideia de batalhas e bênçãos ao mesmo tempo é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Então vamos lá, recapitulando. Você está vivendo um período de batalhas, mas ao mesmo tempo que você está vivendo um período de batalhas, você está vivendo um momento de muitas vitórias e bênçãos. E isso é normal. O que muitos podem chamar de montanha-russa espiritual, a Bíblia chama de lugares altos com Deus. Então vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Você já se perguntou o porquê certas temporadas da tua vida são tão difíceis? Eu posso dar o meu próprio testemunho. Muitos de vocês conhecem a história da minha família, especialmente nesses últimos 6, 7 anos. E é uma temporada difícil, né? E a Bíblia nos responde o porquê que muitas vezes essas temporadas das nossas vidas são mais difíceis. E nesses períodos, enquanto as coisas estão bem difíceis, Deus nos dá um refrigério. É como se fosse aquele ferreiro, né? Ele pega aquele ferro, ele tira do fogo e ele começa a bater. Tchá, 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 e fica em brasa viva aquele negócio. E de repente, aquele ferreiro pega aquele pedaço de ferro incandescente e ele coloca dentro da água e faz tsh. É exatamente assim que a vida de muitos de nós é. Ao mesmo tempo que nós estamos debaixo de marreta, ao mesmo tempo que nós muitas vezes estamos debaixo do fogo da prova, do nada, digamos assim, Deus pega a gente e coloca dentro de um refrigério. E depois a gente volta de novo para o fogo da prova. E a Bíblia responde, sabe o que a Bíblia responde? Que à medida que as batalhas são intensas, as bênçãos são imensas. Porque Deus não pode confiar tesouros espirituais sem a certeza de que nós seremos capazes de lidar com tais tesouros. Então, para você começar o seu ano, você precisa alinhar o seu coração e entender que à medida que as batalhas são intensas, as bênçãos são imensas. Pois as regiões celestiais não são somente o lugar onde as batalhas estão, mas são também o lugar onde as bênçãos espirituais estão. E a Bíblia sempre diz, em todos os versículos, quando fala dos lugares celestiais em Cristo, ele sempre diz que nos lugares celestiais é onde as bênçãos estão, mas é também onde ocorrem as guerras espirituais. Efésios é onde nós iremos dedicar a maior parte do nosso tempo hoje. E Efésios capítulo 1, versículo 3, vai começar
a nos explicar o que nós iremos buscar na palavra de Deus como entendimento para esse novo ano, para que você tenha uma nova mente. Tenha uma nova mente. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Em primeiro lugar, nós iremos entender onde estão essas bênçãos. E Paulo nos responde: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos domínios celestiais, ou como diz a revista atualizada, nas regiões celestes. Então nós somos abençoados, amém? Essa é a primeira informação que Paulo quer que nós entendamos aqui. Nós somos abençoados. Sabe por quê? Porque, como diz esse versículo que nós acabamos de ler, nós estamos em Cristo. E pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós recebemos o favor de Deus. Para você enfrentar todos os desafios que vão chegar até a tua porta em 2024, você precisa entender que não importa a situação desafiadora que possa vir a chegar na tua tenda, você é uma pessoa abençoada. Se você está em Cristo, você recebeu o favor de Deus, não por causa dos teus méritos, ou por causa dos teus merecimentos, mas pelos méritos de Cristo. Então, nós somos abençoados em Cristo nos domínios celestiais. Essa bênção de Deus se manifesta de diversas formas, meus amados. Através da família. Você não merece uma família. Muitos de vocês fizeram de tudo para acabar com a família de vocês. Através dos seus pecados, através das traições, através da falta de maturidade. E mesmo assim, Deus tem preservado a tua família. Deus te abençoou com suprimento através de Cristo Jesus. Deus te abençoou com uma igreja, com uma família da fé, onde você pode domingo após domingo lançar mão deste meio da graça e receber uma palavra da parte de Deus, e ser instruído, santificado, exortado. Mas nós precisamos entender também que as bênçãos de Efésios capítulo 1, versículo 3, sempre serão contrastadas e desafiadas pelas forças demoníacas de Efésios 6,12. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Você precisa entender, eu vou repetir, que as bênçãos espirituais de Efésios capítulo 1, versículo 3, sempre serão contrastadas e desafiadas pelas forças demoníacas de Efésios 6,12. E o que diz Efésios 6,12? Pois nós não lutamos contra inimigos da carne e de sangue, mas contra principados e potestades, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos. Aonde também? Nos domínios celestiais. Então você percebe, nós somos abençoados nas regiões celestes e nós travamos grandes batalhas espirituais também nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Em outras palavras, meus irmãos, as bênçãos de Deus e a luta espiritual, elas moram no mesmo condomínio. Elas são vizinhas. Já parou para pensar nisso? As bênçãos de Deus. Eu fico muito conversando com os auxiliares pastorais aqui da igreja, que são o pessoal que realmente estão ali cuidando do povo, gozam do prestígio pastoral da igreja, e a gente sempre fica perguntando, quando é que Deus vai dar um refrigério para a gente? Porque a gente está o tempo todo batalhando. E Deus trouxe esse entendimento então, para que nós entendêssemos que isso é simplesmente a vida cristã normal. Nós estamos ao mesmo tempo sendo abençoados em Cristo nas regiões celestiais, e ao mesmo tempo nós estamos batalhando nas regiões celestiais, porque bênçãos e batalhas são vizinhas. Agora, o que são esses domínios celestiais? O que são essas esferas, esses lugares celestiais, ou essas regiões celestes? E um conceito que eu posso te dar nessa noite é: os lugares celestiais que Paulo fala, tanto em Efésios como em Colossenses, é o mundo invisível, onde 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Quais são essas coisas? É onde a batalha espiritual está acontecendo, mas é também onde Cristo e todos os demais filhos de Deus estão assentados,
Mas também não é somente onde a batalha espiritual está acontecendo, e não é somente onde Cristo e todos os demais filhos de Deus estão assentados, mas é também onde a bênção está. Se você quer lutar para que Deus te abençoe, e para que você possa exercitar essa fé, você precisa batalhar nas regiões celestiais. Grandes homens de Deus sempre têm essa sensibilidade espiritual mais aflorada. Eles não perdem muito tempo com as coisas deste mundo, porque eles sabem onde é que a real situação está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: se você não entender que existe uma realidade espiritual, você não vai experimentar plenitude no teu relacionamento com Deus em 2024. Se você tentar lutar certas lutas neste ano de 2024, no plano terreno, você vai perder, você vai se desgastar. Você precisa entender e ter a maturidade espiritual de entender que você precisa lutar nas regiões celestes, porque lá é onde a batalha está, ok, mas lá é onde você está assentado espiritualmente e é lá onde a bênção de Deus repousa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você precisa batalhar. Você está tendo dificuldades em certas áreas de relacionamento da tua vida? Você está sendo vencido pelos mesmos pecados o tempo todo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já começou a batalhar pela tua vitória espiritual nas regiões celestiais? As regiões celestiais são um mundo invisível, melhor dizendo, onde essas três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É onde a batalha espiritual está acontecendo, é onde Cristo e todos os demais filhos de Deus estão assentados e onde toda a bênção está. A Bíblia fala, e ela não deixa nós esquecermos, que as regiões celestiais, elas são reais e muita coisa acontece lá. Eu poderia dar alguns exemplos. Por exemplo, Zacarias. A Bíblia diz que Satanás estava acusando Zacarias diante do altar de Deus. A Bíblia fala a respeito de Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. Uma intensa atividade espiritual nas regiões celestiais. E a Bíblia também fala de Jó. Jó foi entender o que estava acontecendo só no final da narrativa. Mas todo o problema que ele estava enfrentando era porque nas regiões invisíveis, nas regiões celestiais, algo estava acontecendo. E eu poderia dar muitos outros exemplos, mas estes homens enfrentaram terríveis batalhas antes de serem visitados com a bênção e a vitória de Deus. Então a Bíblia nos ordena que nós tenhamos a mente de Cristo e enfrentemos a nossa experiência cristã olhando as situações das nossas vidas de acordo com a mente de Cristo. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem pensado nesse novo ano com essa mente? Você tem submetido todos os aspectos da tua vida e rendido todos os aspectos da tua vida ao senhorio e à autoridade de Jesus? Durante esse ano, quando você enfrentar as batalhas, você vai pensar com a mente de Cristo, de que você está nas regiões celestiais, com Cristo e em Cristo, e que tudo na tua vida vai depender de você entender isso ou não. Então essa é a realidade que Paulo nos introduz. Nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Dificuldades, tribulações e vitórias, todas estão no mesmo espaço. E nós precisamos acessar essa realidade através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura das Escrituras, do jejum, por que não dizer isso? E de um relacionamento de compromisso com o Senhor. Agora, que tipo de crente é você em 2024? E aqui eu vou falar de dois tipos de crentes que nós sempre estamos encontrando com esses dois tipos de crentes. Por um lado existe o triunfalista. É aquele camarada que é irresponsável, pois ele adota uma postura de triunfo irresponsável. É aquele camarada que diz assim: não existe batalha, pois Jesus já ganhou, e agora é só vitória. Como diria a nossa querida irmã Damares, agora é só a vitória. Eu odeio essa música. Sabe por quê? Porque é uma mentira. É simples, tá? Essa postura, eu louvo minha língua aqui. Essa postura, ela é perigosa, porque ela é orgulhosa. E Deus não tem nada com orgulho.
Essa postura do crente só vitória, ela é presunçosa e por isso ela pavimenta o caminho desse crente para a queda. O crente que diz assim, é só vitória, ele vai cair, com toda certeza. Pois o orgulho, diz a palavra do Senhor, precede a queda. Esses crentes são aqueles crentes que vivem as suas vidas cristãs na força da carne. E eles dizem, eu não preciso me submeter debaixo da poderosa mão de Deus, porque Jesus já venceu todas as coisas e eu vou acessar essa vitória no mundo espiritual, na força da carne. Essas pessoas não sabem lutar. E é exatamente por isso que se você é um crente triunfalista, você está desqualificado para receber as bênçãos de Deus. Essa é a sua postura nesse ano? Mas existe outro tipo de crente também, que é o derrotista. Para ele é só batalha, para ele é só derrota. Esses crentes, eles são aqueles crentes que têm uma síndrome de vira-lata. Eles são derrotistas. Para essas pessoas, a vitória de Jesus não significa absolutamente nada. E não importa o quanto eles lutem, a derrota é garantida. Você já conheceu um crente assim? Você já conheceu um crente derrotista? Existem muitos que dizem assim, para que eu vou lutar se Jesus já vai voltar? Isso é uma atitude de um crente derrotista. Esses crentes, meus irmãos, eles têm um problema de fé, que já é o outro extremo. Por um lado existe o crente triunfalista, esse zomba do sacrifício de Jesus e se acha autossuficiente. Por outro lado existe o crente derrotista, que é aquele cara que não consegue ter fé nas promessas de Deus, de que nós somos mais que vencedores. Amém? E se você não vê as promessas de Deus na hora da batalha, meu irmão, você está ferrado. Porque muitas vezes na batalha do crente, as promessas de Deus são as únicas coisas que você tem. Quantos já passaram por isso? No meio da prova, a promessa de que Deus nunca ia te abandonar era a única coisa que você tinha. E foi a única promessa na qual você se agarrou e conseguiu a vitória. Então as pessoas que são derrotistas, elas estão erradas, tanto quanto aqueles que são triunfalistas também estão errados. O Evangelho de Jesus Cristo tem um caminho melhor para cada um de nós. Aleluia! O Evangelho de Jesus Cristo tem um caminho melhor para cada um de nós. Deus quer que você entre em 2024 com uma nova mente. Uma mente renovada. E qual é o pensamento que você deve adotar esse ano? Não é um pensamento positivo, é um pensamento bíblico. De que após todas as batalhas, Deus não somente nos dá o refrigério, mas Ele também nos dará a vitória. Uma das músicas que nós gravamos no dia 2 de dezembro, diz assim: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar, podemos pensar, nos dará vitória, só para sua glória nós cantamos aleluia, aleluia, aleluia a Deus. Fiel, 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 cantamos aleluia, aleluia, aleluia a Deus. Aleluia. Após todas essas batalhas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus não somente nos dará o refrigério, mas Ele nos dará a vitória. E como é que nós iremos lutar essas batalhas então, nesse novo ano? Para vocês que estão visitando aqui pela primeira vez, nossa igreja é uma igreja que canta, né? Todo mundo canta. E a gente canta a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que serão as nossas batalhas? Como é o modus operandi? Como é que Deus quer te treinar para batalhar essas batalhas esse ano? Em primeiro lugar, você precisa entender que ser crente é já estar lutando de uma posição de vitória. E isso não é triunfalismo. Isso é você ser bíblico. Efésios 2:4, que é o livro que nós estamos usando para enraizar a nossa fé. Efésios 2:4 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que,
embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Porque agora nós estamos em... Veja a diferenciação semântica aqui. Em primeiro lugar ele fala, nós estamos com Cristo nas regiões celestes. E ele termina arrematando, dizendo que nós agora estamos em Cristo. Com e em. São duas palavras diferentes, com dois significados completamente diferentes. Para deixar uma aula de grego grande, bem curta, existe uma diferenciação semântica muito clara e de sentido muito clara entre com e em. Em todas as suas batalhas, em primeiro lugar, você não está só. Amém? Você precisa entender isso. Em todas as suas batalhas neste ano de 2024, você não está só. Não importa o quão sozinho você se sinta, você não está só. Sabe por quê? Porque você não somente está com Cristo, como você está em Cristo. O que significa essas duas partículas semânticas? Essas duas palavras, né? No português bem claro. Em primeiro lugar, com Cristo. A expressão com Cristo significa que você já tem a vitória. Porque aquele que está com você, venceu. Venceu. Então não existe uma batalha que você não possa vencer. É isso que significa com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 21 nos diz assim: agora, Ele, Jesus, está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no mundo futuro. Em outras palavras, meus irmãos, você já tem a vitória. Sabe por quê? Porque Jesus está acima de todo pecado. Aleluia. Sabe por que você tem a vitória também? Sabe aqueles demônios que te atormentam e que muitas vezes tentam te oprimir? O nome de Jesus está acima de qualquer demônio. Sabe aquela tristeza que muitas vezes te abate na tua caminhada? O nome de Jesus está acima de qualquer tristeza. Sabe aquele vício que durante tantos anos te persegue? E aquele desânimo que durante tantos anos tenta te abater? O nome de Jesus está acima de todo vício. O nome de Jesus está acima de toda tristeza. Não existe absolutamente nada sobre o qual o nome de Jesus não esteja acima. Jesus está acima de todas as coisas. Em outras palavras, Jesus não somente te tirou do império das trevas, mas Ele também te assentou nos lugares celestiais. Sabe o que isso significa na prática? Lá você vai ter batalha. Sim, você vai. Mas lá também você terá tudo o que você precisa para viver uma vida de vitória que agrada a Deus. E por fim, Ele nos dará a vitória. Aleluia. Aleluia. Mas também, o texto nos diz que nós não somente estamos em Cristo, significando que nós já temos a vitória. O texto também nos diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos com Ele e nós estamos nele. Isso significa que se nós estamos em Cristo, isso mexe com a nossa identidade. Nós somos feitos justiça de Deus. A nossa natureza, ela é transformada. Isso significa que antes nós estávamos no mundo, mas agora nós estamos em Cristo. Nós estávamos no pecado, mas agora nós estamos em Cristo. Isso muda a nossa identidade. Isso muda absolutamente a essencialidade de quem nós somos. Porque agora nós estamos em Cristo. A nossa identidade foi transformada. O nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Isso é o ABC da doutrina da justificação pela fé. Romanos capítulo 5 nos deixa claro que justificados, pois, mediante a fé, eu e você temos paz com Deus. Isso significa, meus irmãos, que antes nós éramos inimigos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro de Efésios, vai nos dizer que nós éramos inimigos de Deus. Você aí, bonitão,
Você aí, bonitona, você era inimigo de Deus. Você não somente era inimigo de Deus, você era filho da ira. Mas você foi salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E a tua identidade, ela foi transformada. Sabe o que isso significa agora na prática? Você tem comunhão com Deus agora. Você tem acesso a Ele. Aleluia, aleluia. Eu não vou te prometer que vai ser fácil esse ano. Provavelmente vai ser difícil em alguns aspectos. Mas você já parou para pensar na glória que é você ter a certeza de que não importa o quão difícil vai ser esse ano, você vai poder orar e falar com Deus. Você vai poder entrar no trono da graça. Você vai se humilhar debaixo da mão dEle. E você vai estar debaixo da proteção da sua mão. Você vai estar debaixo das suas asas. Nenhum mal te acontecerá. Aleluia. 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 Em todas as situações, especialmente em meio às batalhas, nas piores tentações, meus irmãos, nós temos comunhão com Deus. No meio das piores batalhas, nós temos comunhão com Deus. Quando eu e você estivermos sob algum ataque, nós temos comunhão com Deus no meio do ataque. Quando bater o desânimo, nós temos comunhão com Deus. Então, em Cristo, significa que a nossa identidade foi mudada. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos comunhão com Ele. Se Satanás quiser te alcançar, meus irmãos, pelo fato de você estar em Cristo, Satanás tem que passar primeiro por Jesus para te tocar. É isso que significa. Em outras palavras, até mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, até mesmo quando você for alcançado, e se você for alcançado por uma seta maligna, é debaixo da completa soberania e debaixo do completo cuidado de Deus. Não é maravilhoso você saber que até nos seus piores dias, aquela coisa no seu pior dia está cooperando para o teu bem? Somente os filhos de Deus têm esse privilégio. E somente aqueles que pensam dessa forma podem viver uma vida plena de propósito e uma experiência cristã plena. Até mesmo quando você estiver nas suas piores versões, ou quando o pecado muitas vezes te derrubar, você tem um advogado, você tem as promessas gloriosas do Evangelho, você tem aquele que diz: vinde a mim. E Ele não diz isso para aqueles que não têm comunhão com Ele. E até mesmo quando Ele te disciplina não como um juiz que vai punir alguém que é culpado, mas até mesmo quando Ele nos disciplina com o Pai que ama o seu Filho. E nós podemos ter então essa convicção de que Ele é por nós e jamais contra nós. Aleluia. Aleluia. Para refletir e praticar. Sabe o que isso significa? Tudo isso que a gente falou hoje. Se você está em Cristo, não importa onde você está e nem de onde você veio. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Não é o lugar de onde você veio que vai determinar como será o seu futuro, mas sim o fato de você estar em Cristo ou não. E para todos aqueles que estão em Cristo nessa noite, eu quero te apresentar uma boa notícia. Eu quero te apresentar nessa noite uma boa nova. E sabe qual é essa boa nova? É que tudo novo se fez. E Deus te dá uma oportunidade neste novo ano de fazer nova todas as coisas. Esse é o ano em que você vai abandonar aquele pecado, em nome de Jesus. Esse é o ano em que você vai ler a sua Bíblia como você nunca leu antes. Inclusive, nós já temos um cronograma de leitura bíblica só no ponto de você baixar e ler. Esse ano é um ano em que tudo se fará novo nos teus relacionamentos, porque você não somente será uma casa cristã, mas você será uma casa centrada no Evangelho. Esse é o ano em que tudo se fará novo na sua luta implacável contra o pecado. E você não contemporizará com o pecado. E você não brincará com o pecado. E você fará todas as coisas para a glória de Deus e somente para a glória de Deus.
Esse é o ano em que nenhuma área da sua vida passará imune ao escrutínio de Deus. Esse é o ano em que você dirá como o rei Davi: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração e provas o meu pensamento. E esse é o ano em que você dirá: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, não pelo caminho da vaidade, guia-me não pelo caminho da autojustiça, e nem pelo caminho da vaidade dos homens. Mas esse é o ano em que você vai dizer para Deus: guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o seu santo nome. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não permita que o pecado te atrase esse ano. Não permita que o temor dos homens te atrase esse ano. Não permita que qualquer outra coisa te atrase esse ano em relação ao teu alvo. E o teu alvo é Cristo. 2. Ter uma nova mente é entender que o lugar mais seguro para você enfrentar o novo ano é em Cristo. Não é aquela nova imersão de negócios que tu vai fazer que vai determinar o sucesso desse ano. Sabia? Não é a tua faculdade que vai determinar os teus resultados. Não é aquilo que é do mundo e que você coloca tanto a sua confiança lá que vai determinar o teu sucesso. Obviamente que tu vais ter que te esforçar. Obviamente que tu vais ter que te comprometer. Mas não é isso que vai definir o teu sucesso. Porque se você ganhar o mundo todo e perder a tua alma, de nada isso te valeu. Você precisa entender que para enfrentar o novo ano, o lugar mais seguro que você pode estar é somente em Cristo. É somente em Cristo. E se você não está em Cristo, você não está em lugar nenhum. E se você não tem Cristo, você não tem absolutamente nada. E eu preciso te alertar, porque se o teu coração não estiver alinhado com Deus, e se a tua mente não for uma nova mente, isto é, uma mente renovada, você vai transformar as bênçãos de Deus em ídolos, e você vai transformar as bênçãos de Deus em maldição. E eu não quero isso para você. Então, eu quero que você ore o Salmo 139. Mas eu também quero te dar um outro conselho, baseado nessa aplicação, baseado nesse refletir e praticar, que é Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. E aqui eu encerro a minha mensagem. E esse versículo diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do teu próprio entendimento. Amém? Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer. Busque a vontade do Senhor em tudo que você... Meus irmãos, é tão claro o que Deus quer para nós esse ano. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do teu próprio entendimento. Não, você não é inteligente o suficiente. Não, você não tem os recursos que você precisa. Jesus é a fonte de tudo que você precisa. Não dependa do teu próprio entendimento. Não acha que você é bom demais. Não acha que tu és inteligente demais. Não acha que tu és suficiente demais. Busca a vontade do Senhor em tudo que tu fizeres, e Ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a tua própria sabedoria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se você queria uma palavra profética para 2024, essa é a palavra profética que eu tenho para você nessa noite. Teme ao Senhor. Não confie no teu próprio entendimento. Aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Abandona o teu pecado. Se volta de todo o coração e de toda a tua alma. Ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. Não te estribes no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluia. E somente Deus pode aplicar a sua palavra em nosso coração.